Já está aqui ao meu lado Luiz Felipe Carneiro de Miranda, muito bem-vindo, boa tarde para você. É simplesmente o curador dessa beleza, desse lugar aqui onde a gente está falando, o Centro de Memória do Botafogo, com todas as glórias, as conquistas do Glorioso, reunidas nesse lugar espetacular. Se não me engano, foi o Fabiano Bandeira que falou na última transmissão, você está num dia assim meio ruim, acordou com a perna esquerda ali, pô, tá meio cabisbaixo, chega aqui, pô, mas ganha um sopro de moral, sai com o peito estufado. E aí, Luiz Felipe, eu queria abrir te perguntando qual o sentimento para você, qual foi o sentimento de fazer a curadoria desse espaço aqui, que é um trabalho espetacular, viu? Então já começo te parabenizando, te dando boa tarde e fazendo essa pergunta, como foi para você? Tem que abrir o microfone aí, Luiz Felipe. Isso. Boa tarde, Gonçalo. Boa tarde, Bocão. Boa tarde, Lopes. Boa tarde, Morani. Boa tarde, toda a equipe da Botafogo TV. É um prazer recebê-los vocês aqui no Centro de Memória, que não é meu, é um Centro de Memória que é do Botafogo. Sim. Eu apenas faço a curadoria e rapidamente participei da concepção histórica aqui do Centro de Memória em 98 e junto com o já falecido nosso historiador também, Braz Pepe. E está aí essa beleza que é o Centro de Memória, que é, na verdade, o museu mais bonito dos clubes do Rio de Janeiro, um dos mais bonitos do Brasil. Sem dúvida. E esse Centro de Memória ficou abandonado durante muitos anos pelas diretorias do Botafogo e era muito triste vir aqui e ver o abandono que havia no Centro de Memória. Todavia, eu decidi fazer sozinho num primeiro momento, uma organização do Centro de Memória, mas aquilo foi crescendo e acabou sendo uma revitalização e eu coloquei ele de volta à vida do Botafogo interna e coloquei ele de volta para o Botafogo mostrá-lo para o Brasil e para o mundo. Aqui nós passamos pela história do esporte brasileiro, não só do futebol brasileiro. Aqui você tem toda a grandeza do Botafogo, um clube de 126 anos, se você contar a partir do Regatas, 116 anos a partir do Futebol Clube. Esses dois clubes tiveram uma vida paralela e que se fundiram em 1942, formando esse gigante chamado Botafogo de Futebol e Regatas. Tá? E eu tive aqui a honra de receber várias pessoas, né? Por exemplo, o Louco Abreu fez um depoimento nessa mesma mesa aqui que nós estamos. Opa! Foi. Passar a mão aqui mais um pouquinho. O depoimento para a história do Botafogo, o Louco Abreu fez aqui um depoimento extraordinário. Outra pessoa que veio visitar e me deu muita honra foi o André Rizek, do Sport TV. Grande amigo. Um sujeito espetacular, fez uma visita aqui, a gente sentia nele, foi uma das melhores pessoas que eu recebi para a visitação no Centro de Memória. Mesmo não sendo botafoguense... Ele tem um apreço muito grande pelo Botafogo. Exatamente. E tem uma vantagem, ele, para jornalista, ele conhece o futebol. Ele conhece a história do futebol. Então, eu disse a ele, todos os jornalistas que se pretendem bons jornalistas têm que conhecer a história do ofício que eles estão fazendo. Diga, não, pois é, e respeito a todas as instituições com que você tem que trabalhar, inclusive, né? Não só o Botafogo, não. Você vai com respeito ao Atlético Paranaense, ao Fluminense, ao Vasco, ao Flamengo, todo mundo. Com certeza, com certeza. É primeiro um prazer, né, rever o grande amigo Luiz Felipe, que a gente já se conhece há bastante tempo, em outros Botafogos, né? Em outras administrações de grandes amigos também. É verdade. Eu queria saber do Luiz Felipe, eu tenho uma curiosidade, se tem algum troféu aqui, com tudo que você fez aqui hoje, que você tem um carinho especial, te deixa uma lembrança muito, muito saudável. Todos eles são, evidentemente, mas pode ser que tenha um que você fala assim, esse aqui me arrepia, me emociona. Não especificamente, em termos da minha vivência de Botafogo, que eu sou da geração que começou a acompanhar o Botafogo nos anos 60, né? São esses troféus aqui da vitrine 3, 67, 68, 67, 68, bicampeonato, Bibi, Taça Guanabara, campeonato carioca, e lá na vitrine 1, a Taça Brasil de 68, né? 95, Campeonato Brasileiro, a Comebol 93, mas especificamente, 2 troféus. Opa! Ou melhor, 3. 1906, está aqui na vitrine 3 também, que é o primeiro troféu oficial do futebol carioca, que o Botafogo ganhou nos segundos quadros, uma semana antes do Fluminense. Portanto, o Botafogo é o primeiro campeão oficial do Rio de Janeiro. Que legal isso. Taça Caxambu, está aqui. E 1910, que foi onde nós recebemos o epíteto de o Glorioso,
E esse epíteto tem razão de ser, não foi dado por papel, certificado, cartório, coisa alguma. Esse epíteto foi dado pela imprensa, pela opinião pública da época, que era uma opinião pública pequena, evidente para a época, e ali o Botafogo passou a ser o glorioso. Então, quando você quer se referir ao glorioso, suponhamos, internacional, mas quando você diz o glorioso, está automaticamente identificado que é o Botafogo de Futebol e Regatas. Na época, Botafogo Futebol Clube. Então, para mim, foi uma honra muito grande, porque vocês não imaginam o que é a honra de você poder trabalhar pelo seu clube sem ser remunerado e dar de você o melhor que você tem, mesmo que não seja uma grande coisa. Mas o importante é você poder fazer o seu clube, ter orgulho do seu clube, fazer o seu clube ser orgulho perante as demais torcidas, os demais clubes. Mostra o quão você é importante como ser humano, né? E amando o Botafogo como nós, mas dando essa bela... tendo essa bela iniciativa aí da reformulação de tudo isso aqui. Tá de parabéns, Luiz. Ô, Bocão, eu queria só ressaltar uma coisa. Hoje em dia a gente visita alguns dos clubes co-irmãos, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, e você vê umas salas de troféus que são minimalistas. Elas não têm os outros esportes amadores e do futebol não tem todos os troféus. Aqui, quando você entra no Centro de Memória do Botafogo, você sente o peso da importância de um clube campeão de 3 séculos. Tá? E isso é muito importante. Sabe? Eu teria vergonha de mostrar uma sala de troféus do meu clube, centenário, campeão de 3 séculos, com um espaço, não, até com um espaço grande, mas com poucos troféus. Porque os troféus são a materialização das conquistas. E se você mostra para um estrangeiro, por exemplo, que vem aqui e que não conhece a história do futebol, ele vai pensar o seguinte: esse clube não é nada. Tem pouca história, tem poucas conquistas. Né? Aqui você tem xadrez, polo aquático, natação, voleibol, atletismo, tem arco e flecha, tem esportes que nem são muito comuns. Foi na época que o Botafogo disputou nos anos 60, que ele foi campeão da cabeça aos pés, porque disputava xadrez, foi campeão de xadrez, campeão de futebol, campeão da cabeça aos pés, campeão de terra, mar e ar, futebol, remo e aeromodelismo. Então o Botafogo é um clube completo, ele é o mais antigo clube multiesportivo do Brasil, campeão de 3 séculos. E algo que a gente pode vivenciar, pode ver, pode enxergar, pode quase tocar aqui no Centro de História, Centro de Memória do Botafogo. A pergunta que eu tinha para te fazer nesse momento o Botafogo, nesse instante, ele pleiteia o reconhecimento na FIFA do tricampeonato mundial no torneio de Caracas também na década de 60, a década que você citou aqui, década de muitas glórias para o Botafogo. E eu acho que mais importante até do que a gente ter o reconhecimento da FIFA é conhecer legal a história desse momento, a história desse torneio. Então, queria que você falasse um pouquinho para o torcedor alvinegro o porquê de pleitear esse campeonato mundial e que peso tem esse torneio de Caracas, esse tricampeonato. Bom, rapidamente, o Botafogo não está pleiteando junto à FIFA e eu sou daqueles que defende, como fui eu eu brinco sempre que taquei fogo no parquinho com essa história. O Botafogo, Gonçalo, não está pleiteando e, se depender de mim, não vai pleitear título nenhum. O Botafogo não precisa ter um não com firma reconhecida, que é o que eles querem que a gente faça. Tá? Os que não querem que o Botafogo tenha. O Botafogo é tricampeão mundial. Os títulos estão lá, as conquistas foram extraordinárias contra os maiores adversários do mundo naquela época, e o Botafogo era um deles, um dos maiores times do mundo. Então, evidentemente, a FIFA tem lá os seus critérios. A FIFA tem lá os seus critérios, e esses critérios não são necessariamente corretos. Então, nós não temos que atrelar os nossos títulos à FIFA. Tá? Eu acho que ir lá pedir e eles dizerem não fica legal. O Botafogo, a sua torcida já incorporou isso, e isso, com o passar do tempo, vai ficar cada vez mais vinculado à história do Botafogo. O exemplo é o Glorioso, é o título Glorioso. Alguém deu o papel passado? Não. O Botafogo é glorioso. Então, eu defendo que não se vá pedir nada. Põe lá no Newton Santos, pinta o muro. Tá? Nós vamos trazer os 3 troféus, já estão quase ficando prontos aqui para dentro do Centro de Memória, para materializar as conquistas. E lembrando que o Botafogo sempre teve esses troféus. Eu simplesmente reivindiquei que o Botafogo desse um novo olhar em relação a essas conquistas que foram extraordinárias. E os próprios jogadores se sentiram, o Gerson, você viu? O Gerson, o Carlos Roberto, sentiram prestigiados. Então, simplesmente é um novo olhar, é um resgate da conquista.
tá? Porque eles constam da linha do tempo dos títulos do Botafogo há Desde 40 sempre. anos, desde sempre, exatamente, desde que foi conquistado. Então, é o único que é bicampeão seguido e é o único que é tricampeão. Uma coisa que eu queria destacar aqui no Centro de Memória é a Galeria dos Campeões Mundiais, que era uma vontade que eu tinha de fazer, e é o único clube do mundo que pode colocar no seu museu 9 campeões mundiais, de duas fases distintas, né? 58, 62 e 70. Lembrando que, se não fosse o Botafogo, primeiro, o Brasil não seria o único clube que disputou todas as Copas do Mundo. Segundo, o Brasil não teria sido campeão do mundo de 62, porque são cinco dos nossos jogadores, Garrincha, Didi, Amarildo, Newton Santos e Zagallo, sem os 5 o Brasil não teria sido campeão. Lembrando também que, com a contusão do Pelé logo no início, o Garrincha ganhou aquela Copa para o Brasil, inclusive porque cruzava toda hora e o Amarildo, que também era nosso, punha a bola dentro da rede. E Garrincha fez até gol de falta, gol de cabeça naquele Exatamente, muito bom. De perna Tem razão. esquerda. Não é? E ali a galeria dos três... Ah, sim, outro detalhe importante aqui no Centro de Memória, antes que recomece o jogo. O único clube do mundo que eu conheço no mundo inteiro, vários museus, e no Brasil, que tem a galeria de todos os seus times de fotos, seus times campeões, século XX, século XXI. Perfeito. Luiz Felipe Carneiro de Miranda, foi um prazerzaço ter você aqui falando um pouquinho da história do Botafogo. Você falou que o Brasil não seria campeão do mundo, 5 vezes campeão do mundo. Eu sempre digo que o Botafogo ele contribuiu diretamente para que a gente fosse o país do futebol, para que o povo brasileiro gostasse do futebol, que isso fosse uma raiz nossa, fizesse parte das nossas raízes. Esse é o tamanho do Botafogo para o futebol brasileiro, e você está aqui para contar um pouquinho dessa história e fazer esse trabalho maravilhoso aqui que conta essa história também. Obrigado, Gonçalo, obrigado, Bocão, obrigado toda a equipe da Botafogo TV, parabéns pelo trabalho e vamos em frente para o segundo tempo. Muito prazer revê-lo.